E vamos ler no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Essa conversão de Saulo, que todos nós já lemos, relemos e ouvimos tanta coisa. E eu queria falar sobre esse mistério que muda a vida de um ser humano assim. Vocês lembram que Estevão, um dos diáconos da igreja de Jerusalém, havia sido morto, apedrejado, em razão do testemunho que dera e da oposição que recebera por parte das autoridades religiosas do Templo de Jerusalém. E lá há uma sutileza quando se termina a descrição da morte por apedrejamento de Estevão, que é o seguinte: as roupas dos que apedrejavam a Estevão eram deixadas ou foram guardadas por um homem chamado Saulo. É a primeira menção dele no livro de Atos. É o cara que está segurando as roupas da moçada que está apedrejando o Estevão, naquela atitude semelhante a que há poucos dias atrás eu fiz referência aqui, daquele indivíduo que viu a mulher adúltera ser apanhada em flagrante adultério, posta diante de Jesus, e aí perguntaram a Jesus: o que a gente deve fazer com a pedra, com as pedras? E Jesus disse: quem nunca tiver errado, joga a primeira pedra. E tinha um irmãozinho português no primeiro, bem na frente, e tacou, pá! Aí Jesus olhou para ele e falou: você nunca errou, meu filho? Ele falou: dessa distância nunca, Senhor. Então, um pessoal que estava nesse espírito, né? Daqui não dá para errar. E pá, pá! Eles deixavam as suas roupas nas mãos do Saulo. E não estava jogando pedra porque não precisava, ele tinha um poder maior. E é esse poder maior que vem a se manifestar depois, porque em Atos 9 se diz o seguinte: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiado pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Pai, nós estamos juntos aqui com essa esperança no coração de ouvirmos a voz do Espírito Santo. E pedimos que tu nos desimpeças, que tu nos desobstruas, que tu nos desentupas os sentidos naturais e espirituais, de tal modo que nossa mente esteja focada e o nosso espírito esteja ávido. E assim derrama sobre nós a tua palavra, e que ela nos penetre
que ela nos semeie a compreensão da vida e que ela faça abrir em nós muitas sementes de fé, pelas quais nós viveremos e nos nutriremos e seremos vitoriosos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar. É interessante que provavelmente no imaginário cristão a conversão de Saulo seja o evento mais marcante, caracterizador do impacto de uma conversão. Há histórias variadas e testemunhos que foram e têm sido dados no curso dos séculos e milênios acerca de encontros que pessoas tiveram com Deus absolutamente diferentes e chocantes e de manifestação de elementos, às vezes até exteriores, como é aqui o caso, uma luz, uma voz, um impacto. Os que estavam presentes ouviram. Diz lá mais adiante o texto de Atos, narrando o mesmo testemunho, que eles ouviram a voz e viram a luz, mas não viam ninguém. E a conversão de Saulo é a simbolização de todas essas manifestações de conversões inusitadas, de tal modo que eu acho que nenhum de nós aqui foge à regra quando se trata de designar um encontro extraordinário que alguém teve com Jesus, já ressuscitado de entre os mortos. A primeira imagem que vem é desse impacto que acontece sobre a vida de Saulo de Tarso, viajando de Jerusalém para Damasco, agora com muito mais poder político na mão, e com uma disposição muito mais ferrenha, e quanto mais e implacável, de perseguir pessoas que fossem do caminho, que confessassem a Jesus e fossem discípulas dele. De modo que a missão dele em Damasco é procurar, encontrar, prender, levar para Jerusalém, justiçar e julgar. É com esse ânimo que está a alma dele. E aí, de repente, fazendo essa viagem, do nada, sem que houvesse nenhuma contribuição humana, ninguém falando, ninguém defendendo Deus, ninguém respondendo por Deus, ninguém pregando na esquina, nenhum folheto voando sendo trazido pelo vento, nenhum anjo especial se apresentando diante dele, coisa alguma, um dia normal, sol quente, é um caminho que eu conheço, ida para Damasco, é quente mesmo, e ele vai e já está às portas da cidade, quando de repente, ao meio-dia, brilha uma luz mais forte do que o sol, ao redor deles. Imagina a loucura. Tá! Aí, de repente, o cara que é o expedicionário dessa Inquisição, que é Saulo, que é o diretor desse doicode particularizado para cristãos, o cara cai no chão e começa a olhar para cima, ninguém está entendendo nada. Aí, uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ninguém. E o Saulo ali dizendo: quem és tu, Senhor? E o povo olhando em volta, aquela coisa estranha. Lá na frente, em Atos, se diz que eles ouviram a voz, mas não compreendiam o significado das palavras. De modo que esse era o efeito especial dessa situação. Luz e uma voz
que eles podiam ouvir como voz, mas não podiam discernir o conteúdo da informação, e todo mundo olhando. E aí o homem se levanta e acontece o que aconteceu. E, num certo sentido, a gente está aqui, do ponto de vista da linhagem histórica, por causa desse impacto, desse meio-dia, dessa hora do almoço, dessa intervenção estranha e paradoxal de um Deus cujo nome estava sendo defendido por Saulo, e ele ia a Damasco para defender Deus, um Deus que precisava de defesa. E encontra com um Deus que fala por si mesmo, que não precisa que ninguém o defenda, nem a sua causa, nem mate por causa disso. Se Deus é Deus, podem ter certeza, Deus se cuida. Acreditem nisso. Deus se cuida. Quem fica pensando que Deus não se cuida é porque tem esse Deus da religião, que se não receber a nossa ajuda, ele não faz nada. É um Deus que só é Deus se eu for, só fala se eu falar, só chega se eu aparecer, só realiza se eu performatizar, só é defensável se eu juntar argumentos em seu favor. Esse é o Deus da religião. Tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve. Não é diferente dos ídolos, porque precisa de mim e é dependente de mim. É esse Deus que Saulo está indo defender. É em nome dele que ele trabalha. É para proteger os interesses dessa divindade que ele se oferece. É na intenção de ser o guardião dos oráculos, desse mistério, que ele se põe a caminho e bota a cara para o lado de fora e considera adversários de Deus todos aqueles que são diferentes. E ele vai nessa missão, andando com essa intenção, defender um Deus que precisa de defesa, e é absolutamente esmagado por um encontro surpreendente. Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí muda tudo. E a gente usa muito mal o significado do que aconteceu a esse homem, porque a nossa visão cristã ficou tão paganizada que a gente imagina sempre essa cena como coisas que têm a ver com mudanças e acontecimentos exteriores que provocaram um impacto mental esmagador, diante de cujo impacto o indivíduo se redirecionou pela via da constatação de que encontrou um poder real, maior e absoluto. Por isso, ele agora anda de conforme. Paulo estaria andando e tem uma luz e uma voz poderosa. Isso é real, é maior e existe. Circunda o ambiente. Ele fala e estremece. E a gente imagina que o que converteu Saulo foi esse show de pirotecnia celestial e de efeito especial do Espírito Santo. E eu já ouvi gente que diz, poxa, mas quem me dera ter tido aquela conversão? Poxa, quem me dera, parece que é um status, assim, pô. Sabe, a conversão das conversões, quem me dera. Tem um cara que fica com inveja de Saulo. Ai, meu Deus, me mostra a luz de Saulo. O cara ele quer ter uma briga com Deus, sabe? Ser um Jacó no enfrentamento aí. Por que me persegue, João? Quem és tu, Senhor? Ah, eu sou Jesus. Ah, legal, agora eu sou o teu discípulo. É mais ou menos isso que o pessoal quer. Parece que acontece fora da gente, entendeu? Encontrou ali. E é por causa dessa visão tão pobrinha do significado da conversão que a gente continua como a gente é. Porque as pessoas passam a vida inteira ouvindo falas e falas e falas a respeito de nova criatura,
de algo que nasce no coração, do novo homem, ou do nascer de novo, ou da regeneração, ou da conversão, ou da metamorfose. Todas palavras para significarem a mesma coisa. E aí, a leitura que se faz é, o cara precisa receber um impacto do poder de Deus para ele chegar e dizer assim, agora eu sei. E aí ele diz, bom, agora que eu sei que Deus é Deus, eu vou ter que me arrumar, senão eu estou lascado. Então, conversão cristã é mais ou menos um impacto assim. O cara diz, agora que não dá para eu fugir, meu Deus, deixa eu jogar essa agenda fora, aquela outra também, não, aqui não. Aí ele começa com essa história do que eu visto, do que eu não visto, onde é que eu vou, com o que eu vou, como é que eu vou, se eu namoro, se eu não namoro, se eu caso, se eu não caso. Aí começa, sabe? A vida aparentemente começa com os problemas de peixe de aquário, né? Problema de peixe de aquário. Ai, meu Deus, o mundo inteiro é esse ambiente. Ele fica preso naquele clube de aquário religioso e achando que está convertido, né? Porque ele não tem mais nenhum dos amigos que ele tinha. Ele não sabe mais nem se comunicar com o padeiro. Se o cara não chegar para ele e disser de manhã cedo, a paz, irmão, ele não consegue, ele não sabe o que ele diz, sabe? Ele não sabe, mas tem que ter essa coisa, a paz, irmão, para ele dizer, a paz, irmão, porque se o cara passar e disser, como é que é, meu irmão? Aí ele já se assusta, está querendo me agredir? Eu já cheguei em igrejas por aí, em que eu, simplesmente saudando as pessoas, dizia, boa noite, irmãos. E encontrei pessoas à porta que me diziam, pastor, não diga isso, diga a paz do Senhor. Porque boa noite é desejar que uma coisa escura fique boa e as trevas nunca ficam melhores. Você vê o nível de compreensão que você encontra, né? E continua pregando por absoluta insistência. Porque ele diz, ai meu Deus, não é possível. Voltando ao nosso assunto. Então nós estamos aqui com esse homem que tem essa experiência toda externa e que para nós parece que se congela como um cenário. E a gente fica sempre falando disso como uma manifestação do poder de Deus que barrou o caminho de um perseguidor. Deus é mais forte. Eu acho extraordinariamente ridículas essas coisas, essas tentativas de fazer Deus mais forte, Deus maior. Não há Deus maior, não há Deus melhor. Quer dizer, Deus ganhou no Guinness Book celestial. Não há Deus maior, não há Deus menor. Meu Deus, só há um Deus. Só há um Deus, não tem maior nem menor, só há um Deus. Então, a gente fica sempre preso a vida inteira a essa ideia de que o que vai nos mudar é se um dia você levar um cacete tão grande, sobrenatural de Deus, que ele se manifeste de um modo tão incontestável, palpável e tangível, que você daí para frente não tem mais nenhum outro recurso a não ser se submeter. Aí ficam essas conversões de gente apavorada, amedrontada, angustiada, servindo por aflição, amando por absoluto constrangimento. Alguns dos nossos hinos, por exemplo, a gente canta, obrigado Jesus por morreres por mim, por morreres em meu lugar, não é? Que é maravilhoso, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas a maioria entende, sabe como isso? Obrigado, Jesus, por teres te ferrado no meu lugar. Deus tinha que descer o cacete em alguém. Então a humanidade inteira estava sob cacete. E como Deus é bom, ele virou para o filho dele e disse assim, segura essa, meu filho. Aí o filho virou e falou assim, pai, por amor a ti e a eles, eu seguro essa.
Aí o pai disse: meu filho, eu amei o mundo de tal maneira, mas eu não vou te poupar, eu vou te dar para resgatar. Vai, meu filho. Aí o filho foi, e o pai ficou vendo o filho vir, e veio, até pregarem na cruz, e até ressuscitar no terceiro dia. Deus não sabia qual era o destino do universo. Sabe? Deus não sabia o que ia acontecer com o universo, estava ali. E Deus esperando que as resoluções acontecessem para ele ser informado. E na cabeça da gente, quando a gente diz obrigado, Jesus, por sofreres no meu lugar, a maioria não canta o benefício. A maioria só canta essa coisa de ele tomou o meu lugar, levou o pau todo, foi o para-raio cósmico. Eu agora estou livre, toda vez que cair, vai cair nele. Obrigado, obrigado, legal, aleluia, morreu no meu lugar. Mas e o benefício? O benefício é paz, é alegria, é vida. Se não houver o benefício, ficou só aquela história pagã de que a divindade concentrou a ira dela num objeto. Mas isso todos os povos da terra têm. O que diferencia o evangelho do resto não é o mecanismo expiatório de que algum bode expiatório carrega culpas em meu lugar. A diferença é o benefício, é o que isso gera. Eu estou dizendo isso porque a conversão de Saulo tende a fazer com que a gente imagine a nossa própria conversão como algo que a gente tem desculpa de não assumir como transformação até que Deus, de fato, resolva criar uma cenografia que nos convença de que daqui para frente Deus é Deus. E a gente segue com essas conversões externas. Paulo não interpretou a conversão dele com essa miraculosidade e baseado nas exterioridades. Ele fala acerca disso no livro de Atos dos Apóstolos mais 3 vezes. Mas você não vê menção desse momento nas cartas dele, a não ser de modo metafórico. Porque o que o impressionou não foi o que aconteceu fora. O que o chocou foi o que aconteceu dentro. Porque é só no ambiente interior que essa mudança pode resolver e fazer, instalar e acontecer alguma coisa. Do lado de fora, nada. É por isso que no Evangelho você vê uma quantidade imensa de pessoas que são libertas de demônios, curadas de enfermidades, ressuscitadas dos mortos, alimentadas com alimento miraculoso, e todo mundo continua com o coração endurecido, porque a menos que algo aconteça de dentro para fora, pode chover anjo na sua cabeça, que absolutamente nada vai mudar no seu coração. Então a interpretação que Paulo faz é dessa coisa de dentro. E por que eu estou falando isso? Olha aqui para mim. Eu sei que 80% dos que aqui estão se consideram convertidos. Porque o cara se considera convertido quando ele foi batizado e é membro de uma comunidade, uma igreja, e ele confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Ele diz: eu sou convertido. Ele dizima, ele não falta às reuniões. Quando ele tem uma chance, ele fala. Quando ele pode, ele convida. Ele é convertido. E todo mundo dizia: o fulano está firme. Você viu como o fulano está firme? Se ele sumir um pouquinho, o pessoal vai dizer: será que o fulano deixou a fé? Porque é tudo tão exterior. É tudo num lugar, é lugarizado. Se ele vem a um lugar, ele está firme. Se ele não vem a um lugar, ele não está firme. Quer dizer, a conversão dele é contabilizável. Aí alguém chega e diz assim: ele está crescendo na fé, você viu como ele está orando?
significa dizer não que ele está orando, porque vai ver que na hora em que o cara aprende a orar no meio evangélico, na maioria das vezes ele desaprendeu a orar diante de Deus. Na hora que o crente diz para o outro, agora viu como ele está orando, em geral o cara parou de orar dali para frente. Porque ele aprendeu foi essa coisa de, Altíssimo Senhor, soberano, Jeová, Jireh, El Shaddai, aí ele vai, aí o pessoal diz, viram como ele está orando? Não, ele agora está performatizando. Ele orava naquele tempo em que ele não sabia orar, em que ele só conversava, que ele só abria a minha dele, que ele não tinha script de Deus para contar, que ele não tinha, sabe, toda essa panaceia. Naquele tempo ele orava. Agora que ele sabe orar, ele não ora mais. É tudo para fora, tudo do lado de fora. Paulo, no entanto, chama o significado da conversão, não para isso que a gente chama. A grande questão dele é o que isso mudou no entendimento. Porque se a conversão não mudar o entendimento, cara, você dá o dízimo, você frequenta, você não falta, você canta, você se envolve, você prega, você ensina, você convida outros, você faz o que você quiser, e você está apenas atuando intensamente num clube religioso, só isso. O entendimento é o que tem que ser mudado. É a capacidade de não se deixar mais conduzir por fluxos. É parar e perguntar e dizer, por que eu tenho que seguir esse caminho? É bom, é justo, é verdadeiro? Se não for, não é. A conversão desmonta e desconstrói valores e sistemas inteiros e coloca você numa situação de revirginamento mental para reiniciar, perguntando o que é e o que não é, porque a genuína conversão já instala em você um valor essencial tão mais profundo que a partir dele que você vai começar a enxergar todas as demais coisas na vida. De modo que se não acontecer aí, e não alterar o entendimento, e não gerar metamorfose na compreensão, e não produzir um caminho novo, e não gerar agora no coração do indivíduo não apenas uma decisão de que não vai mais perseguir a quem perseguia, mas ao contrário, surge, é um impulso para a vida, para se associar, para se aliar, para se solidarizar, para crescer na direção de um chamado que é absolutamente revolucionário e tem a ver com um entendimento e uma consciência que o planeta Terra não conhecem. Isso não tem nada a ver com religião, tem a ver exclusivamente com a compreensão de que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e ensinando os homens a se reconciliarem com Deus e a se pacificarem em Deus e uns com os outros e a tratarem uns aos outros na simplicidade da afirmação de Jesus que diz, o que quereis que os homens vos façam, fazei isto vós primeiro a eles. Se esse entendimento não entrar na gente, e se não for maior do que apenas filosofia, e não se transformar de fato numa consciência que se impregna, que pervade, que possui a gente como um todo, a gente apenas recebe maquiagens religiosas e vernizes, aprende linguagens, aprende a se comunicar conforme o ambiente religioso ou o gueto, aprende a orar desorando diante de Deus, aprende a não aprender, a ficar cristalizado naqueles estereótipos e naqueles moldes, gloriando-se de uma conversão que acontece apenas como fanfarrismo e exteriorismo, sem assumir jamais a mudança do entendimento. Aquele que rouba não roube mais, não é uma questão moral, é de entendimento. Aquele que minta não minta mais, não é uma questão moral, é de entendimento.
caminho. Não vem de fora para dentro, mas é algo que vai de dentro para fora. E apesar de Paulo estar tão cercado de histórias para contar no ambiente exterior da sua conversão, ele, quando fala de maneira íntima a respeito do assunto, não menciona o fato. Como aqui em 1 Coríntios 15, 8, onde ele diz que esse encontro dele com Jesus equivaleu a alguém que foi tirado com fórceps de dentro do útero, que estava em estado de sofrimento e não conseguia nascer. Então ele diz que foi alguém nascido fora de tempo, passou da hora, entrou em sofrimento, foi arrancado com fórceps, com trauma. A palavra grega que ele usa é ektrauma. É algo que acontece como um trauma que traz à luz. É assim que ele descreve. Eu tinha entrado em sofrimento e estava ali e de repente o parteiro da eternidade veio e num trauma de amor me trouxe para a luz, para a vida. Ou então, como em 2 aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 6, quando ele descreve também o estado no qual ele vivia de cegueira pela lei, aquele véu, e de repente ele diz, de trevas resplandeceu luz. E ele, de fato, no texto original, imita e repete a formulação do Gênesis que diz, Deus, haja luz e houve luz. De fato, ele está citando o Gênesis, dizendo, eu vinha na escuridão, de trevas resplandeceu luz. Deus disse, haja luz e houve luz. E a luz resplandeceu no meu coração para iluminar o conhecimento de Deus que me foi revelado e manifesto na face de Cristo. Só que ele lê isso para dentro, como algo que aconteceu aqui do lado de dentro. É como a criação do mundo. Ele diz, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, no verso 14, que esse encontro com Jesus no Espírito, para ele foi como um despertar da morte. E aí ele se coloca dentro de um outro cenário, de uma outra imagem. Primeiro é do parto. Segundo é da criação do mundo. O terceiro é um morto numa tumba. Um Lázaro, para quem se diz, levanta, ó tu que dormes, ergue-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Para ele a experiência é como ter saído da morte. E por último, ele diz em 1 de Timóteo, no capítulo 1, no verso 14, que o encontro dele com a graça de Deus naquela estrada foi como a vitória de um rio contra uma represa. O texto grego, de novo, ajuda a descrever esse ambiente quando ele diz que ele vinha vivendo de modo persecutório e amargurado e absolutamente conduzido pelo ódio. Quando de repente ele diz, transbordou a graça de Deus. E a palavra transbordou usada lá é literalmente aquela que arrebenta a represa, que passa por cima. Transbordou a graça de Deus. Agora, olha essas imagens. É um indivíduo que não consegue nascer. Está agarrado a um mundo que se ele ficar nele, ele vai morrer. Aí, de repente, um trauma. Não despreze os traumas.
Porque a quantidade de coisas lindas que Deus faz nesta vida a partir de traumas é enorme. O cara não consegue nascer de repente o trauma. Pá! E ele vem à luz. Ou a criação do mundo. Às vezes, o próprio indivíduo desiste de si mesmo. Eu não nasci para isso. Ele mal sabe que não está na mão dele. E que provavelmente, quando ele menos espere, de trevas resplandecerá a luz. É no dia, na hora, no dia chamado hoje, quando Deus fala, e hoje, se ouvirdes a sua voz, o mundo estará começando. Ou é como ser levantado da morte. Ou então, é como quem não resiste mais. Resistiu, mas foi transbordado pela graça de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Olhem aqui para mim. Porque essa semana que passou eu assisti uma das coisas mais bonitas que eu assisti nos últimos tempos. A minha mulher tem um cunhado que praticamente a viu crescer, mais velho do que ela, uns 27 anos provavelmente, casado com a irmã mais velha dela, que é bem mais nova do que ele. Ela hoje está com 50 e ele com 76 anos de idade. E esse homem viveu a vida inteira de maneira fria, gelada e empedernida. Uma das primeiras coisas que a Adriana me falou sobre o ambiente que eu provavelmente encontrasse na família extensiva, essa figura foi a primeira que veio à luz. Olha, tem um fulano que é um cara doente de perversidade, de frieza, é gelado, é impermeável. Ele vive o tempo todo para construir alguma coisa, para fazer mal a alguém. O sarcasmo é constante. E ele torce contra. E você sente que ele torce contra o tempo todo. Ela tinha 15 anos quando começou a ver esse cara fazer isso. E ele fez em abundância. E nesses 5 anos que nós estamos casados, eu já assisti muitas dele. E, num certo sentido, ele ficou até pior nesse período aí. Aprontou demais. E assim que ele me conheceu, ele ficou muito pior. Eu me lembro que a primeira vez que nós nos encontramos num ambiente familiar, ele soltou a franga. E começou a ficar assim hostil. E a impressão que me deu foi a seguinte: ele falou, esse cara é o reverendo Caio, ele me conhecia assim de anos e anos e anos. E aí projetou aquela ideia, disse, esse sujeito, eu posso dizer o que eu quiser, porque ele é um homem de Deus, ele não vai nunca responder coisa nenhuma. Então, eu vou aproveitar e vou descer-lhe o cacete aqui na frente de todo mundo. Não sabe, aquele cara que sabe que tá garantido, aquele menino que chega e chuta o outro, sabe que não. Era aquela história, só que ele estava enganado, né? Minha piedade não é fresca. Ou é ou não é, é verdade. E aí começou a abusar, eu não permiti, e não permiti de um modo a não permitir que houvesse nem um segundo. E ele ficou tão consciente de que aquilo era um stop, que estopou mesmo. E dali para frente, toda vez que ele tentava levantar com uma coisa assim, ofendendo as pessoas, eu pegava e dizia, menino, se segura que isso pode ficar feio. Com outras palavras. Para com isso.
E ele foi, e aprontou, e aprontou, e aprontou, aprontou. Quando foi agora, essa semana, eu estou em casa. E a Adriana e eu a gente vem orando por ele já há algum tempo, pedindo a Deus que mexesse na alma dele, que não deixasse aquele cara morrer daquele jeito. Já pensou se passar pela terra aquilo? Se a existência do cara é aquilo. Pelo amor de Deus, deve ser horrível ser aquilo. Eu, quando me ponho no lugar de um cara daquele, digo, meu Deus, nascer rato é uma coisa melhor, porque o cara não sabe que é rato. Mas aquele ali é e sabe. É um horror. E a gente vinha orando. Quando foi essa semana, eu recebi um telefonema da Adriana, que estava no hospital visitando uma pessoa, e me ligou de lá com a irmã, dizendo, olha, dava para você correr na casa da minha irmã, porque o fulano está tendo um ataque, um colapso. Aí eu corri para lá, cheguei com o meu enteado mais novo, e a gente foi entrando, mas o cara é tão sarcástico, que quando ele foi me vendo entrar, ele falou assim, não estou precisando de extrema unção. Pode guardar a sua extrema unção para outro. Aí eu falei, só se for com limão a tua extrema unção, assim. Espremer limão em você. Com sal grosso. Mas o sujeito estava ali, passando mal, aquela atitude. Quando foi na quarta-feira, a Adriana foi ao hospital visitá-lo, que ele teve que ser internado, e a coisa foi ficando feia, de segunda para terça um horror, de terça para quarta ele estava mal. Aí ela chegou lá à tarde, e ele virou para ela e falou, olha, eu queria te falar uma coisa. Ela falou até que achou que ele estava que ia ser mais um, sabe? Eu queria te falar uma coisa. Eu preciso falar com o Caio. Eu preciso pedir perdão a ele. Aí ela falou, mas o que houve? Como se ela não soubesse que o cara tinha. O que houve? Sabe essas falsidades bondosas, né? Assim, o que houve? Não, é porque eu mudei de time aqui. De ontem para hoje eu mudei de time. Eu mudei de time dentro de mim. Aconteceu uma coisa comigo que eu mudei de time. Pelo amor de Deus, como é que vocês suportaram tanto sarcasmo? Aí o cara começou a falar dele. 76 anos de ratice. Falando. Ela disse que ficou perplexa. Chegou em casa chocada, sentou na minha frente chorando. Falou, olha, você não acredita o cara dizendo que quer te ver. Para te pedir perdão, porque ele precisa mudar de time. E que ele mudou dentro dele. Mas ele não sabe o que ele faz agora. Aí no dia seguinte, na quinta, nós fomos lá. E eu vi aquele homem aparentemente inalcançável, empedernido, implacável, intangível, que não quis ter filhos, que não quis amar, que não quis coisa nenhuma, que só quis se proteger, que se cobriu de uma capa, chegar para mim e me dizer isso tudo. Olha, eu passei a vida fazendo os outros me odiarem, eu semeei ódio, eu não quis gerar filhos, eu não quis amar ninguém, eu me protegi do amor, eu me protegi de todo mundo, eu fui implacável mesmo, só que eu não sei o que aconteceu uma coisa dentro de mim, eu mudei de time. E eu agora estou vindo. E o cara, e eu vi que ele estava vendo. Ele falou, estou vindo, meu amigo, eu estou vendo, agora eu estou vendo. E eu disse a ele, amém, eu sei que você está vendo. Ele, mas eu estou vindo, agora eu estou vindo, você entendeu? Eu estou vendo. Gente. E aí ele começou a me dizer o que ele estava vendo. Ninguém falou, ninguém pregou, ninguém jogou água benta, ninguém fez nada. Porque Deus continua a ter os meios-dias dele. À meia-noite, às 2 da manhã, cada minuto dessa existência. Ele entra do jeito que ele quer.
E eu não tive a menor dúvida de que essa semana eu vi um indivíduo encontrar com Jesus na estrada de Damasco. Uma mudança dessas que vão nas vísceras, muito mais profunda do que uma menina que estava ali na prostituição. Eu nunca encontrei uma prostituta a fim de ser prostituta. Geralmente, quando uma mulher gosta de ser prostituta, ela vira adúltera, você entendeu? Ela casa com um carinha para fazer o papel do corno manso, e ela que é árida, ela vai e se entrega por prazer, como diz Oséias: a vossa mãe é pior do que as prostitutas que recebem a paga, porque ela se dá pelo prazer da prostituição. Mas as que estão recebendo paga ali, meu Deus, elas não têm prazer, não têm coisa nenhuma, pedem a Deus que aquilo acabe logo. A fila anda, é um desconforto. O sonho de toda prostituta é encontrar um amor, um marido, é ter filho, é largar aquilo, não tenham dúvida, por isso é que elas nos precedem a muitos de nós no reino de Deus. Jesus disse. E a gente fica trazendo no palco a menina para dar o testemunho. Eu era prostituta, deixei de ser. Aleluia, toda prostituta que eu conheço quer deixar de ser. Graças a Deus, você deixou. Agora, eu não conheço ninguém mau que queira deixar de ser, você entendeu? A perversidade, quando se instala, que passa a ser o sujeito, ele não se enxerga, ele não quer. E aí vem essa mão poderosa e mexe o entendimento. Pá. E o cara, em 48 horas, entende, vê o que ele não viu a existência inteira. E quer se reconciliar com os homens, e com o mundo, e com ele mesmo, e com Deus. Estou dizendo isso para você não se considerar convertido nunca. Para você não ter essa historinha de conversão cristalizada no seu passado. No dia 17 de julho de 1982 eu me converti. Aleluia, daquele dia em diante, você não foi mais nada, você virou aquele boneco convertido. Me converti, levantou a mão. Aí ficou lá, convertido. Minha conversão, 17 de julho de 82. Eu me converti numa estátua de sal. Aí está lá ele, convertido. Deu testemunho, irmão. No dia 17 de julho de 82, eu me converti. Aleluia. O que mudou? Nada. Eu me converti, ó. Já estou convertido, o que tem que mudar mais? Está lá. Convertido. Isso é aquela brincadeira de criança, né? Que os cariocas brincavam quando eu cheguei em Copacabana, que era de brincar de estátua. Não sei se vocês conhecem essa brincadeira de criança. Eu nem me lembro mais como é que era. Eu sei que alguém gritava assim, estátua, né? Aí o cara tinha que ficar. Não podia se mexer, virou evangélico. Estátua! É o retrato de Dorian Gray. Está ali. Não seja isso, pelo amor de Deus. Há uma mudança de entendimento para acontecer todos os dias. Há uma crescência nessa compreensão. Há traumas que vão fazer a gente nascer para novas percepções e dimensões. Há represas e continmentos que a gente ainda tem que vão ceder e vão dar lugar a uma enchente da graça de Deus. Há mundos que Deus está recriando no ser da gente todo dia pela palavra. E há o despertar de toda a sonolência, chamando a gente sempre a se renovar no espírito do nosso entendimento.
E eu gostaria de todo o coração que o Espírito Santo realizasse aqui hoje à noite, na mente de alguém, um estalo desse. Pá! Que o cara simplesmente vê. Não via e vê. E às vezes passa anos e anos e anos ouvindo a palavra, ou o evangelho, ou mensagens, ou pregações, ou seja lá o que for, nada acontece, porque não acontece vindo de fora. Só acontece se vier de dentro. E essa é uma obra de Deus, mas que está presente todo dia, e ela pode acontecer se o nosso coração for receptivo e até se ele não for. Porque quando Deus diz é. E aí, meu querido, sai de baixo. O trauma vem e pega, te arranca você desse útero de escuridade. Na tua escuridão a palavra resplandece luz, e mundos se criam. As tuas resistências são arrombadas pelo rio da graça. E a tua sonolência é acordada pela voz da ressurreição. E aí, um processo infindo se instala em nós. A gente começa a ver o mundo diferente. Não é apenas uma questão de para onde você foi, a que grupo você pertence. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com a mudança na mente. E que o Espírito Santo faça acontecer na gente hoje. E faça acontecer todo dia. Que é para a gente não passar a existência inteira apenas criando esses cristais de paralisia religiosa sobre nós, nos vestindo de pedra. Com conversões estáticas. Que o Espírito de Deus suscite uma conversão em movimento, em transformação cotidiana, ininterrupta, acontecendo no espírito do nosso entendimento, conforme o Evangelho. Vamos ficar em pé e vamos orar. Ó Pai, vem agora e aplica a Tua palavra no coração de todos. Eu não tenho esse poder. Eu, no máximo, faço o que posso para me fazer entender, mas não tenho nenhum poder para além disso. Por isso eu quero pedir com confiança a Ti, ó Espírito Santo, que Tu faças essas sementes de vida, que foram semeadas e jogadas aqui nos corações, que elas todas caiam em boa terra e que elas deem fruto, muito fruto, que ninguém tenha um coração que seja como um campo de espinhos que sufoca a palavra, ou que ninguém tenha no coração um viveiro de aves de rapina maligna já para comerem a palavra, e que ninguém tenha apenas uma tapiação de coração que esconda um empedramento por debaixo, só para que a palavra comece, mas não termine nada no ser. Por favor, dá-nos um coração profundo, simples, que acolhe a semente da palavra. E, por favor, não deixa que ninguém aqui seja iludido pelos enganos da religião que promete ufania e fanfarrice, mas que efetivamente não transforma o coração. Por favor, ó Espírito Santo, salva-nos desse engano e ajuda-nos a andarmos contigo, para nós termos uma mente que vá sendo transformada e dá que o grande beneficiário da Boa Nova seja primeiro eu, que ela aconteça comigo, que ela realize o bem em mim, que ela seja boa para mim, que ela não seja um discurso meu, mas seja a vida que se instalou em mim. Por favor, faz isso com todos nós e pacifica o coração de cada um. Eu peço que seja assim, em nome de Jesus. Amém, amém.